Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais, estamos aqui na nossa saga de aprender a utilizar a Raspberry Pi Pico. Eu sou Renato Paiotti do Instituto Newton Sebraga. Eu sou Luiz Henrique do Moca Lab. Perfeito, Luiz. Luiz, existe um universo, digamos, gigantesco, que é o mundo do Arduino. E já tivemos aqui vários contatos, vários comentários pedindo ou perguntando se é possível programar a Raspberry Pi Pico, tanto a 1 como a 2, usando a IDE do Arduino. Então, nesse vídeo aqui, nós iremos mostrar passo a passo como você pode plugar a sua Pi Pico e utilizar a seu IDE do Arduino que você tem instalado, que você utiliza nos seus projetos com o Arduino. Bem, a grande diferença que a gente tem feito até hoje, a gente usou o Tony como ideia para programar nossas PyPicos, né? Tanto a família PyPico, a PyPico tradicional, a 2, a 2W, né? E a gente sempre utilizou a linguagem MicroPython, que facilita bastante a programação. Então, é um universo um pouco diferente do IDE do Arduino, onde o IDE do Arduino você basicamente programa em C ou C++, né? E você tem já várias bibliotecas programadas em C++. Mas a mudança fundamental, Renato, é deixar claro para o pessoal que está vendo o vídeo, é que quando você compila um programa no IDE do Arduino, você gera um executável. Tá? É um programa com código de instruções assembly, executável. Já no Tony, com a PyPico, usando MicroPython, nós vamos fazer um programa Python, vai ser um programa interpretado. Então, dentro da PyPico tem um programa executável, que é um interpretador dos tokens da linguagem Python. Então vamos lá, pessoal, vamos começar um passo a passo bem simples. Eu não vou aqui mostrar como é que se instala o Arduino IDE, porque afinal de contas a internet está cheia. Nós vamos aqui direto para como fazer a programação, ou como utilizar o Arduino IDE com a PyPico. Então, o primeiro passo, a gente precisa indicar para o Arduino IDE onde buscar algumas bibliotecas ou como buscar o modelo de placa, porque sem isso, o Arduino IDE não consegue compilar o código-fonte que você fez e também não consegue encontrar a placa. Então, um agradecimento aqui ao Weirly, que é o cara que desempenhou aí várias horas aí para conseguir colocar toda a biblioteca e toda a designação da placa para o Arduino IDE. Como é que fazemos isso? Precisamos informar para o Arduino IDE onde ele achar a biblioteca. Vou deixar um endereço aqui nas descrições, como é que você faz para encontrar isso. Então, nós vamos no menu, pegamos em arquivo e vamos em preferências. Em preferências, aqui embaixo, nós temos um campo onde colocamos URLs adicionais para gerenciamento ou gerenciadores de placa. Então, você copia o link que está aqui embaixo nas descrições e cola aqui nesse campo. O que nós estamos fazendo? Olha, você vai nessa pasta do GitHub, procura todas as placas que estão listadas lá. Você clica OK, pronto, agora o Arduino IDE sabe onde buscar a placa. Feito isso, precisamos agora indicar a placa. Nós clicamos em ferramenta, depois clicamos em placa e vamos em gerenciador de placas. Aqui já está instalado, finge aí que não está instalado, então vamos buscar essa placa direto no gerenciador de placas. Aparece toda a listagem de algumas placas, porque ela está buscando tanto na plataforma da própria Arduino CC, como na biblioteca ou no caminho que você especificou. Agora que é possível clicar no campo de procura, digite Pico, para você buscar toda a listagem ou todas as placas que a comunidade já desenvolveu para o Arduino IDE. Nós vamos utilizar esta aqui. Nossa, Renato, mas tem bastante placa aí, né? Tem muita placa. Você vê que a comunidade da PyPico, ou quem trabalha com a RP 2040 ou com a 2350, é uma comunidade ativa desenvolvendo bibliotecas e placas para o Arduino IDE. Mas qual que nós vamos utilizar? Essa aqui do Early F. Philhofer, creio que é assim que se pronuncia o nome dele, já está instalado, mas se não tivesse instalado, vai aparecer um botão na parte de baixo e você clica em instalar, tá ok? Depois de instalado, você vem em ferramentas, placas, e agora vai aparecer um item novo, que é a Raspberry Pi RP2040
no meu caso aqui, 5.5.1, com todas as placas que a comunidade já colaborou com o Arduino IDE. No meu caso aqui, eu estou usando uma PyPico 2W, mas temos aqui ó, a PyPico, a versão original, tanto a W como a PyPico 2 também. Eu vou selecionar a placa que eu tenho. Pronto, já está selecionado. Quando você seleciona essa placa, aparecem vários itens de configuração. No meu caso, como é uma PyPico 2W, tem a ver com internet, nós temos aqui algumas coisas relacionadas a IP, ao tipo de a região do seu Wi-Fi, e você também tem outras extensões aqui que você pode habilitar ou desabilitar. Não vamos entrar em detalhes agora, porque nós vamos fazer o Blink somente para rodar na PyPico o nosso primeiro código através do Arduino IDE. Mas uma coisa importante a salientar aqui é nesse upload method, ou seja, o método que nós vamos enviar o arquivo para a nossa PyPico. Vamos deixar aqui no default o F2. Aqui eu tenho uma dúvida grande, porque lá no Tony com MicroPython, a gente tem uma integração assim rapidinho, né? Mas a gente, para usar no IDE Arduino, você vai ter que modificar a placa, tirar o MicroPython dela, né? O interpretador do MicroPython, e colocar o F2. Né? Como que faz isso para a gente tirar do... Então, a partir do momento que eu fiz o programa, na hora que eu compilei e enviar, toda a biblioteca que tem do Arduino, no Arduino IDE da PyPico, ele se encarrega disso. Ele se encarrega de todo o procedimento para jogar todo o código direto dentro da PyPico. Não, mas tem a primeira vez você tem que colocar em modo F, você tem que apertar o bootload, botão de boot e energizar a placa. Ela vai entrar no modo F automaticamente. Ah, tá, perfeito. Boa pergunta, Luiz. Ó, vamos lá. Eu estou aqui com a PyPico 2W, tá ok? Estava fazendo os projetos dele e eu vou plugar ele. Eu não posso simplesmente plugar. Eu preciso clicar no botão bootloader da placa, assim como fazemos com o Tony, certo? Eu vou fazer isso aqui. Porém, antes de eu conectar, observem que eu fiz toda essa configuração do Arduino IDE sem conectar a placa, tá? Por quê? Nós vamos observar aqui que não temos uma porta ainda. A porta, o campo porta, está desabilitado. E isso aqui talvez seja um ponto crucial quando você utiliza o Arduino IDE com a PyPico. Eu vou plugar, ó, não desliguei o programa, vou segurar o botão do boot e vou conectar ele na minha USB. Automaticamente o Windows dá um aviso falando que conectou, como se fosse um pendrive, né, Luiz? Ele faz aquela tradicional reconhecimento. E agora, observem, abriu, né? Ele abriu o gerenciador de arquivos e olha o que eu tenho dentro dele. Tenho o info, o F2TXT e o HTML, padrão, que vem na placa, certo? Agora, voltando para o Arduino IDE, se eu clicar em ferramentas, observe a porta que é o F2 Board. Ok? Correto. Então, perfeito. Então, agora o que eu vou fazer? Eu tenho um programa, vou deixar esse código aqui também nas descrições, que é o pisca LED, né, o Blink, que tem do Arduino. Porém, alguns códigos diferenciam o que você usa na PyPico como você usa em qualquer placa do Arduino, tá ok? Então, o que nós vamos fazer, Luiz? O primeiro passo, eu vou compilar para ver se está certo. Eu sei que está certo o programa, mas vamos fazer o passo a passo. 20 minutes later. Então, Luiz, agora que compilou, embaixo aí aparece compilação completa, nós vamos jogar o código compilado do nosso Arduino IDE, da nossa IDE, para a PyPico, tá? Observem que está desligada, não tem nada funcionando nela, tá? E nós vamos eu vou enviar, assim como se faz com o Arduino comum. Clicando na seta para carregar. 2 hours later. Olha só, acabou de subir o código, né? De colocar ou de jogar o código. E aqui na parte de baixo, nós temos aqui algumas informações onde ele mostra que ele está convertendo para o F2
ele coloca o tamanho do arquivo que saiu, o endereço que ele começa na placa, vamos puxar mais um pouquinho, aí ele faz um scan da própria RP2040, que ele detecta depois que é 2350, e ele coloca aqui, ele escreveu aqui no Drive, né, new.uf2. Ele salvou esse arquivo aqui. E eu vou mostrar para vocês que o código, né, o Blink, no caso aqui, ele vai piscar o LED interno da placa. Agora aqui você pode ver que o LED da placa, que nós temos aqui na PyPico, que é o pino 25, está piscando, tá ok? Jogou o código. Observem a sequência de piscadas. Agora, nós vamos fazer uma pequena modificação, porque aqui tem um pequeno porém. Eu farei com que as piscadas sejam diferentes, de modo que a gente possa analisar que o programa subiu ou não. Então, eu vou fazer com que o LED fique aceso por muito mais tempo, porque eu estou colocando um delay de 2000, e eu vou colocar aqui no tempo de apagado 400. Ou seja, ele vai ficar apagado por pouco tempo. Ele vai dar uma piscada bem rápida, tá ok? Porém, no Tony, nós temos o botão de stop, compilamos e mandamos para a PyPico o código novo. Por que, Luiz, a gente dá o stop e por que aqui no Arduino IDE nós não temos stop? Então, lá, como é uma linguagem interpretada, né? Você envia comandos para parar a programação. Então, você tem condição desse jeito. No caso aí do Arduino, você já executa, a hora que você faz o upload do programa, você já executa o programa automaticamente, e não tem mais interferência da console aí, né? Tipo, você não tem como parar o programa, né? Você para enviando outro, né? Quando você envia outro programa, você faz uma troca de programa, digamos assim, né? Mas aqui tem um problema. Às vezes, como acho que eles estão ainda arrumando ou consertando alguns bugs que tem entre a ideia do Arduino e a PyPico, pode acontecer de que, ao enviar o código, ele vai dar um erro. E por que esse erro? Eu vou simular isso aqui agora, eu vou subir o código do jeito que está, do jeito que terminamos, nós vamos subir. E observem como aparece os descritivos de erro. 1 hour later. Observem, ele achou o RP2040, o dispositivo, porém, nesse exato momento, ele precisa escanear o 2350. E é nesse momento que ele dá o erro, olha lá. Ele não achou, ó, no drive to deploy. Ocorreu um erro enquanto o Scratch era carregado. Por quê? Vocês devem estar lembrados que nós habilitamos uma porta que era o F2. E nesse exato momento, quando nós mandamos o primeiro código, o que o IDE fez? Ele automaticamente chamou uma porta aqui do Windows e colocou Raspberry Pi Pico 2W. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos selecionar essa com 21, no caso do seu computador pode aparecer outro, e vamos enviar o código novamente. 6 months later! Observem agora que ele desligou a PyPico, ligou novamente, reconheceu o RP2350 e gravou um novo arquivo, new.uf2. Observem que fica mais tempo aceso, os 2000, e menos tempo apagado, que ficou 400. E se eu carregar de novo, vai ser automático? Vamos lá. Agora nós vamos fazer o teste, então, Luiz, de carregar novamente o arquivo. Vamos analisar se a porta com 21 está habilitada. Sim, ela está habilitada. E agora vamos fazer diferente para descobrir que realmente mudou? Vamos trocar agora o tempo aceso para um número menor e para o tempo apagado, um número maior. Nós vamos subir, não temos mais o stop. Então vamos carregar novamente o programa. Será que vai dar certo? Observem agora que quando nós mencionamos ou selecionamos a porta, toda vez que enviamos um arquivo, ele automaticamente desliga e liga novamente. Ou seja, dá aquele tradicional stop, sobe o arquivo compilado com o nome do arquivo new.uf2. Vamos verificar se deu certo? Vamos lá observar, está um pouco fora de foco, mas vamos ver. Deu certinho. Ficou bem rápido. Deu certo, né, Luiz? Deu certinho. Renato, se eu tirar a alimentação e alimentar de novo sem tirar o boot, ele vai executar o programa automaticamente? Vamos lá, Luiz. Vou tirar. Tá ok? Despluguei, o Windows avisou que não tem nada. Observem, deixa eu apagar a luz aqui.
Não está piscando nada e agora eu vou plugar novamente, sem apertar o boot. Legal. Carregou o programa, ou seja, o programa ficou gravado aqui mesmo, tá? E o Windows reconheceu quando eu pluguei, mas como eu não apertei o boot, ele não está como para gravar, né? Não está pronto para... Se a gente for lá, está na Com 21? Vamos verificar se está na Com 21 novamente. Porta Com 21 está na porta Com 21. Vamos subir o programa? Vamos compilar ele de novo e subir. Mas, Compilou. para detectarmos se está tudo certo, vamos voltar ao original, fazer uma piscada correta. Estou salvando o programa e vou fazer o upload do programa, sem apertar o boot. Ele gravou de novo o programa e está piscando da forma, ou seja, do último programa, 1000 e 1000. Tá perfeito, ó. Legal. Beleza? Perfeito, Luiz. Ô, Renato, vamos fazer um resumo para entender. Vamos só organizar as ideias e fazer um resumo, então. Então, é factível colocar a PyPico no IDE Arduino? Factível. É possível, sim, utilizar. Tá. Tem algumas dificuldades. Fato. Quais delas? Ó, Luiz, primeiro passo, a falta de um botão de stop, como assim temos no Tony, é um fator agravante, porque é muito mais prático você poder parar e executar o programa conforme você vai evoluindo na sua programação como teste, tá? O retorno da serial também seria muito interessante. Eu acho que o Arduino IDE não é apto para isso. E, resumindo, às vezes conectar, a primeira vez que você sobe, você tem uma porta, aí depois você subiu o programa, você tem que mudar a porta, porque ele assume uma COM qualquer para fazer isso. Mas fora isso, Luiz, eu acho assim, factível para quem usa Arduino IDE, quem usa C, C++, fica aí uma possibilidade, ou uma alternativa para utilizar a PyPico usando a própria IDE ou a própria linguagem C na sua programação. Quem não quer mudar de ares, né? Quer utilizar o que conhece. Tá. Não, bacana. Vamos ficar acompanhando para ver essa evolução. Aí, como você mesmo disse, ainda tem alguns detalhezinhos que o pessoal está trabalhando. Vamos ver essa evolução dessa integração. Perfeito. Vamos fazer assim nos próximos vídeos, né? Acompanhe a gente, links aqui, inscreva-se, deixa o like, que é importante. Mas nos próximos vídeos vamos utilizar o Tony e vamos trazer também uma semelhança, ou o que pode ser feito também em linguagem C. Então fica aqui, segue a gente, que vamos trazer agora o Tony com o MicroPython, ou o CircuitPython também, ou Visual Code, onde você usar a sua plataforma de programação. Agora você acrescenta aí também o Arduino IDE, e quem usa o Arduino IDE, por que não utilizar uma PyPico? Compra aí uma PyPico, é baratinho, você pode ter um novo universo aí pela frente, além do Arduino ou do ESP32. Ficamos por aqui, Luiz? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.